Meus amigos, estou eu aqui para mais um vídeo e dessa vez para falar de Masamune-kun no Revenge, que vem chegando nos momentos decisivos. E eu vou falar nesse vídeo sobre o episódio 8, que deixou muita gente surpresa com o relacionamento do Masamune e da Yoshino. Então, meus amigos, esse vídeo será dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou comentar sobre o episódio 8, e não vou dar spoilers, no máximo vou explicar algumas coisas. Mas a segunda parte do vídeo, que eu vou avisar quando começar, vai ter spoilers. Eu vou avisar algumas coisas que vão acontecer no mangá, porque tem muita gente se questionando sobre alguns pontos, tipo a relação do Masamune com a Yoshino, que é aquela empregadinha, e se eles vão terminar juntos, como que vai ser, e eu vou explicar algumas coisas sobre o futuro da obra. E a terceira parte, que aí eu vou avisar de novo quando a gente chegar nessa parte, que é o momento que eu vou dar o spoiler maior, certo? Que aí, se você não quer saber como que vai ser o final, você não pode ficar até essa terceira parte. A segunda vai ter uns spoilerzinhos, mas talvez nada tão grandioso assim. Conta o que acontece nos próximos episódios, mas não desfecha o final da obra, beleza? Então, vamos para a primeira parte, que é o resumo do anime sem spoilers, certo? Então, assim, o anime, ele adaptou muito pouca parte do mangá nesse último episódio, mesmo porque tá chegando no final já do mangá, e agora eles têm que segurar um pouco o ritmo. Então a única parte mais relevante foi a conversa, o encontro e a conversa do Masamune com a Yoshino, que vocês viram lá que ela machucou o pé, né? E aí ele foi ajudar ela a andar, porque ela tava com o pé machucado, e aí ele pega ela no colo e a Yoshino, sempre com noção zero, dá um socão nele com um soco inglês, tipo, o que ela tava fazendo com um soco inglês na rua, mas enfim, ela tava com aquele soco inglês e deu um socão nele. E aí ele não entende nada, aí eles conversam, eles se acalmam um pouquinho, conversam, e ele leva ela nas costas até um parque, né? E aí que vem o momento mais bizarro, porque a Yoshino começa a falar pra ele pra não fazer mais aquilo com a Aki, porque ele mandou ela embora da casa dele, que ela tava triste, que ele não falou mais com ela desde então. E aí ele fala, eu sei que eu pisei na bola, e ela fala, pô, então não faz mais isso. E aí ele fala, cara, não garanto que eu não vou fazer mais isso. Porque ele tava se sentindo mal. Vocês viram que tava com brutueja, ele tava com aquele problema todo dele. Então ele falou, não garanto que eu vou fazer isso. E aí a Yoshino fica implicando com ele, até dá um beliscão nele e tal. E ele percebe que perto da Yoshino, ele não sente aqueles efeitos que ele sentia com a Aki e até com a Neko, né? Quando a Neko tentou se aproximar dele. Que ele não sentia nada disso, que não tinha brutueja, que ele não ficava tenso. E aí então ele faz aqueles testes, ele faz um carinho na cabeça dela e abraça a Yoshino, né? E você vê que a Yoshino fica meio abalada. E aí o pessoal começou a cair a ficha de muita gente agora, de uma coisa que era um tanto óbvio, que a Yoshino gosta do Masamune. Isso eu acho que a maioria das pessoas que leram o mangá, pelo menos, já sabem disso. É uma coisa meio que, você pegar os sinais, já fica evidente. Só que o Masamune diz naquele momento umas coisas meio pesadas. Ele diz que não deveria ter saído com a Aki, como se fosse um arrependimento, né, como se ele se arrependesse de tudo. E ele também diz que os melhores momentos da vida dele foram planejando as coisas com ela. E que com ela ele não tem aquelas brutuejas, ele não tem nada. E dá a entender que ele gosta da Yoshino. Tanto que teve gente aqui no canal que perguntou, caramba, não imaginava que o Masamune gostava da Yoshino, e a Yoshino também gosta dele. Então começou a soar uma alerta de que talvez o final dele não seja com a Aki, né? Que tem uma grande chance disso acontecer, porque sim, a Yoshino gosta dele, gosta muito, a Neko também gosta, a Aki também gosta, mas no momento ele simplesmente não sabe de quem gosta. Então assim, não é que naquele momento ele se declarou pra Yoshino ou que ele realmente ama ela. A verdade é que ele tá mais... sério, ele tá mais perdido do que filho de puta em Dia dos Pais. Assim, ele não faz a menor ideia do que ele sente, do que ele tá... do que tá acontecendo com o corpo dele, porque ele tá com aquelas brotuejas, aquelas coisas todas. Então assim, ele tá falando e fazendo coisas que não fazem tanto sentido nem pra ele, certo? Então assim, o desenvolvimento da Yoshino com o Masamune tá longe de terminar ainda, e o da Aki também. Não digo longe porque faltam 4 episódios pra acabar o anime, mas quero dizer que tem muita história pra rolar ainda, beleza? Então tem esse ponto. Fora isso no anime, o que aconteceu foram umas conversas que sinceramente eu não me lembro delas no mangá.
porque quando eu li o mangá foi pouco tempo depois de sair a primeira temporada. E eu não lembro daquelas conversas, daquelas 3 amigas da Aki com a Aki naquele momento. Eu, sinceramente, não me lembro. E nem da conversa que a Aki teve com a Kanetsugu, que é aquela menininha que se passou pelo gordinho, que se passou pelo Masamune. Vocês sabem de quem eu tô falando, que tomou o socão do Masamune. Então, eu não lembro daquele diálogo também no mangá. Pode ser que eu tenha esquecido, porque faz muito tempo que eu vi. Mas eu não lembro. E eu acho que pelo menos não foi muito relevante se teve. E assim, aquele momento foi só pra alongar mesmo a história e porque o mangá é realmente muito corrido. Principalmente nessa fase, o mangá nem explica algumas coisas, ele é mega corridão. Parece que o cara falou, enchi o saco, vou fazer uma coisa mega rápida aqui. E ele acelerou demais o final do mangá. Pode ser isso para completar algumas lacunas, para dar um peso emocional maior pro caso da Aki, como que ela estava se sentindo e etc. Então, basicamente, o episódio de importante teve a conversa do Masamune com a Yoshino, que deixou muita gente pensando, olha, pronto, agora os dois são um casal. Calma que vai ter muita coisa para acontecer ainda. E a Yoshino vai ter um papel importantíssimo e tem aí um triângulo quadrilátero amoroso aí que pode surpreender muita gente no final. Antes de começar a parte com spoiler, eu quero adiantar umas coisas que é uma previsão que eu vou fazer sobre o que vocês vão achar dos personagens daqui pra frente. Porque eu, sinceramente, vejo muita gente que não gosta da Aki. Porque ela, vamos dizer que ela era meio grossa, meio ignorante, meio tsundere com todo mundo que gostava dela. E então muita gente tem uma certa birra da Aki. Mas eu acho uma das birras mais injustas possíveis, porque, na real, a Aki é muito legal. Principalmente de agora em diante, você vai ver que ela é muito gente boa, ela é muito carinhosa até certo ponto. Só que o que você tem que saber sempre quando você fala da Aki é que ela é uma menina traumatizada. Porque imagine que ela é uma pessoa que lá com criança, sei lá, 5, 6 anos, acho um pouco mais, 6 ou 7 anos, ela teve o primeiro amor da vida dela, que foi o Masamune, e que na cabeça dela, ele fez uma promessa, abandonou ela, e ele nunca mais viu ele. E ela ficou com trauma. Eu sei que isso já aconteceu com muita gente, nem todo mundo fica assim, beleza, mas ela era uma criança e ficou traumatizada. Tanto que ela passou 8 anos da vida dela sem se relacionar com ninguém. Ela realmente se isolou. Pensa em uma menina que chega à adolescência e fica 8 anos sem se relacionar com ninguém. Cara, isso é uma situação traumática. Então ela dava aqueles foras no pessoal, não por ser má, mas porque ela acreditava que ninguém tinha interesse real nela. Né? E que iam fazer com ela a mesma coisa que que o Masamune fez com ela. Teria feito com ela, né? Então, assim, não era bem uma maldade. E também as pessoas... eu sei que não dá pra justificar os erros por coisas do passado. Mas, assim, é humana. Ela erra também como qualquer outro. Ela era meio grossa, meio ignorante com as pessoas. Mas não é só isso, porque de agora em diante, você vai ver os sacrifícios que a Aki vai fazer. Quem ficar aqui na parte com spoiler vai entender melhor do que eu tô falando. Que ela é muito legal. Sério, ela vai ser muito legal com a Yoshino, com todo mundo. E inclusive a Yoshino, que muita gente vê como uma vilã da história, também não é uma vilã, né? Ela fez aquilo quando era criança, uma criança boba, e se arrependeu profundamente. Tanto que ela vai ter uns momentos muito importantes. Ela vai mostrar muito da personalidade dela daqui pra frente também. E é bem legal isso. E o final dela também é bem interessante, né? O final do mangá pra Yoshino, e eu acho que todo mundo vai gostar dela também. Se eu fosse escolher alguém que passa mais perto de ser Zé Ruela dessa história, é a Neko. Ela é bem pra frente, mas ela às vezes é meio Zé Ruelinha em alguns pontos, né? Não é má, mas ela seria a pessoa mais, sei lá, talvez um pouco pra frente demais em alguns pontos. Mas assim, eu acho que quem acompanhar o anime até o final vai gostar muito da Aki, não é possível. Eu adoro ela, é uma das minhas personagens favoritas de anime de comédia romântica. Mas agora que eu falei isso, já dei até um gostinho do que vai acontecer, eu vou começar a parte com spoilers. E se você for sair agora do vídeo e não for ver os spoilers, deixa um like, porque se você gostou do vídeo até agora, a gente merece um like e ajuda demais, beleza? Também se inscreva para não perder outros vídeos. E agora, vamos para os spoilers. E galera, todo mundo que tá aqui no canal há mais tempo e que viu os outros vídeos que eu falei de Masamune-kun, inclusive no primeiro vídeo sobre ele, eu falei que essa temporada ia ter alguns momentos tristes e pesados. Pois bem, a parte da tristeza mesmo, do drama, vai começar provavelmente no próximo episódio.
Por quê? O que vai acontecer? O Masamune continua naquele jeito sem entender o que tá sentindo. A Yoshino vai cada vez mais saber que ela gosta do Masamune, ela vai sentir isso, só que ela não vai querer fazer nada com o Masamune porque ela tá dedicada a juntar a Aki com ele, certo? E aí, mas a Aki vai estar sentindo que ele também não tá gostando dela, que ela tá ficando de lado, que ele tá evitando ela, vai ficar muito triste. E aí, tem um dia que a Neko chama a Aki pra conversar sozinha. As duas vão lá e vão conversar. E a Neko fala pra Aki terminar com o Masamune, porque ele não gosta dela. E aí a Aki meio que começa a chorar e fala que ela sabe que ele não gosta dela, que ele tá com ela meio que só pra, ou por raiva ou por pena, ou a raiva ainda do passado, ou por pena depois de tudo que aconteceu, e que ela viu na hora que cai aquele negócio, aquele diário dele, que ele programava as vinganças, não mostra no momento, mas depois mostra que ela abriu, ela leu, ela viu quais eram as motivações dele, ela sabia que todo o plano deles para se vingar dela, ela sabia de tudo. Então ela sabe, sim, ela acredita que o Masamune não gosta dela de forma nenhuma. E aí ela fala que sabe muito bem disso, que ele não gosta dela e que ela vai tomar alguma providência, alguma coisa assim que ela fala. E aí ela chama o Masamune lá pra se encontrar em outro lugar, marca o encontro com ele. Aí ele vai, toma coragem e vai. Aí ele até leva o Masamune pra ver um cara que fez bullying com ele no passado, pra mostrar, fala, ó, Masamune, tá vendo? Você encarou esse cara, o cara pediu desculpa, as coisas mudaram, já não é mais do mesmo jeito, você não é a mesma pessoa. Você não precisa ter medo, você superou, agora você é uma outra pessoa. E aí o Masamune dá um presentinho pra ela de aquele White Day, né? Acho que é White Day, a resposta do Valentine Day. Tem o dia dos namorados de lá, que é a menina que dá o chocolate, depois tem eu acho que é o White Day mesmo, que é quando eles devolvem. E aí ele devolve, que ela deu um presentinho pra ele de dia dos namorados, e ele devolve pra ela um chocolate, aí ela agradece, mas ela não aceita e termina o namoro com ele. Porque ela já sabia que ele não gostava dela. E aí, o que acontece é que o Masamune fica tristaço, porque ela termina com ele tá todo confuso ainda, e ele vai pra casa dos avós. Tipo um monastério, que mostrou ele na primeira temporada indo pra lá, né, pra malhar, pra fazer exercício físico. Aí ele vai pra lá pra pensar um pouco na vida e tudo mais. E enquanto isso, a Aki, ela fala com a Yoshino, conversa com ela, fala que sabe que a Yoshino gosta do Masamune, e fala pra Yoshino ir lá e se declarar pro Masamune, que ela falou, eu não vou mais ir atrás dele, então Yoshino, eu quero que você fique com ele. Então ela incentiva a Yoshino a procurar o Masamune no templo e se declarar pra ele. E assim, a Yoshino toma coragem depois de muito relutar, porque ela queria mesmo que a Aki terminasse com o Masamune, mas aí, já que ela tá vendo também que talvez o Masamune não gostasse da Aki, ela viu a chance dela e falou, beleza, eu vou aproveitar. E aí, então, a Yoshino vai até o monastério, lá onde tá o Masamune, pra se declarar pra ele. E aí, quando ela encontra ele, ela se declara, e eles se beijam e etc. Então, assim, esse é o nível dos dramas que vão acontecer daqui pra frente. Então, né, vai ter esses problemas todos aí. A Aki vai passar por um momento terrível. A Neko não vai ajudar nem um pouco também a Aki nesse momento. E a bola vai ficar com a Yoshino. Só que agora vai ser a parte final do vídeo. Agora eu vou falar basicamente, vai ser o spoiler maior, que é como que essa bagaça termina. Se você quer saber como que vai terminar, com quem que o Masamune vai ficar de verdade, você continua. Se isso for spoiler demais pra você, mais um momento pra vocês saírem, beleza? Alerta de spoiler! Então, na parte final, o Masamune depois volta, junto com a Yoshino, e a Yoshino até marca o encontro, vai sair com uma pessoa, indicando que tá saindo com o Masamune, que eles já estão namorando, e a Aki fica sozinha. Só que aí, tipo, o Masamune volta a falar com a Aki na escola normalmente, e ela fica até puta, tipo, depois de tudo isso eu tenho que ficar falando normalmente com ele, né, como se ele fosse um colega normal, depois de tudo que a gente passou, desde lá da infância, todo aquele problema, o namoro, o término. Pois bem, ela teve que aguentar isso. E aí fica lá o Masamune falando com ela normalmente, quando ele vai falar com ela, Yoshino puxa ele, e tem umas cenas assim, meio que mostrando que os dois estão juntos. Aí vai ter uma conversa depois meio estranha entre
o Masamune e a Yoshino, no qual o Masamune vai falar alguma coisa meio estranha que na hora talvez não entenda muito bem. Mas o final mesmo, termina numa conversa entre a Aki e o Masamune, onde o Masamune para ela num canto e conta a história toda. Então, no caso, a Yoshino foi pra lá pra se declarar pra ele, se declarou, eles se beijaram, mas ele rejeitou. Ele não quis namorar com ela. Aquilo era meio que uma bobeirinha, só uma palhaçada com a cara da Aki, voluntariamente ou não. Mas ele disse que rejeitou a Yoshino, e ele então pede de novo a Aki em namoro. E aí ela aceita, e eles terminam juntos, e a Yoshino é que se ferra no final da história. Ela fica sozinha. Se você torcia pela Yoshino, final ruim pra você. Se você torcia pra Aki, assim como eu, final feliz pra você. E se você quer saber da Neko, se ela fica com o menininho lá, o amiguinho, aquele amiguinho lá, o meio que parece uma amiguinha do Masamune, que ele gosta dela, então, a resposta é não. Não. Pois é, a bicha é complicada. Então, esse é o final do anime. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro a obra. Infelizmente, o final é muito corrido, inclusive no mangá. Mas foi uma obra gostosa de assistir. Então, é até aí que deve parar o anime nessa temporada, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, dos spoilers. E que curtam bastante Masamune-kun no Revenge, porque vale muito a pena. Eu adoro essa obra. Vai ser uma pena quando acabar. E o final é bem emocionante, bem legal. Não vejo a hora de ver. E então é isso. Se gostaram do vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.